Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero informar aos irmãos, como semanalmente tenho feito, que além dessas videoaulas, nós também temos um esboço escrito de cada uma das lições que nós disponibilizamos como material adicional. E caso os irmãos tenham interesse nesse material, eu estarei deixando o link para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais. E caso algum irmão prefira receber por e-mail esses esboços escritos em formato PDF, basta informar seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo esse material. E eu lembro aos irmãos, também como de costume, que todos os materiais de apoio que são disponibilizados, não só os materiais que nós disponibilizamos, mas os materiais de qualquer professor, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso específico da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu quero aproveitar também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal para que possam assim saber quando novos vídeos forem postados. E não somente isso, eu quero também pedir para os irmãos que compartilhem os nossos materiais, nossos vídeos, nossos esboços através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Muito bem, nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2017 o tema O Caráter do Cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. E a lição de hoje é a lição de número 10, que tem por título Maria, Irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Bom, vamos ver aí quais são os tópicos que serão abordados durante esta videoaula. Então, primeiramente faremos uma introdução. Depois o tópico de número 1, o exemplo de Maria de Betânia. E neste tópico teremos 3 subtópicos. Maria escolheu a boa parte, Maria deu prioridade a Jesus, mais Martas do que Marias. Depois no segundo tópico, Maria, a mulher que ungiu o Senhor. E neste segundo tópico teremos os seguintes subtópicos. Maria ungiu os pés de Jesus, Maria ungiu a cabeça de Jesus, devemos oferecer o melhor a Jesus. Depois, no terceiro tópico, o caráter humilde de Maria. E neste terceiro tópico teremos os 2 subtópicos seguintes. Maria, uma mulher humilde, e Maria não revidou as críticas da irmã. E por fim, como de costume também, faremos aí a nossa conclusão. Bom, vamos então à nossa introdução. Muito bem, irmãos. Antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito do tema de hoje, sobre o caráter do cristão, tendo aí como base o estudo de Maria, irmã de Lázaro, é importante comentar que a Bíblia, ela menciona 7 Marias diferentes. E é necessário saber diferenciar quem são essas Marias para que nós possamos entender de forma bastante clara quem é a Maria que nós estaremos estudando na videoaula de hoje. Então vamos lá, vamos ver quais são essas Marias que a Bíblia menciona. Então primeiro nós temos a Maria, mãe de Jesus. Creio que essa seja provavelmente a mais conhecida, ou talvez até a mais comentada. E uma das passagens que fala de Maria, mãe de Jesus, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Só que não é esta Maria que nós estudaremos hoje. Além da Maria, mãe de Jesus, nós temos também Maria, mãe de Tiago e de João, que era Maria, esposa de Zebedeu. Em alguns versículos, irmãos, o seu filho João ele é mencionado como sendo José. Tá? Em alguns versículos fala que é mãe de Tiago e José. Mas enfim, é a mesma pessoa, tá? José e João aí representam a mesma pessoa. E uma das passagens que fala desta Maria, que foi esposa de Zebedeu, está lá em Mateus 27, 56. Mas também não é essa Maria que nós vamos estudar hoje. Tem também Maria Madalena, que é aquela que acompanhava Jesus, que foi liberta ali da possessão demoníaca. E uma das passagens que fala dela está lá em Mateus 28, 1. Mas também não é essa Maria que nós vamos estudar. A Bíblia fala também sobre Maria, mãe de João Marcos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Essa também não é a Maria que nós estudaremos. Depois tem também aquela Maria que trabalhou para a igreja lá de Roma, conforme a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 6. E também não é essa Maria que nós estudaremos, mas a Bíblia também fala a respeito dela. Depois, lá em João 19, 25, a Bíblia fala de outra Maria,
Maria, esposa de Clopas, e esta também não é a Maria que será estudada. E tem também a Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro e irmã de Marta. E uma das passagens que fala sobre ela, né, tem várias passagens, mas uma delas é que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 39. E esta é a Maria que nós estaremos falando sobre ela no decorrer desta videoaula, tá? Então, enfim, irmãos, vocês podem ver que a Bíblia fala de 7 diferentes Marias. E hoje nós vamos falar sobre o caráter cristão, usando como base para esse estudo Maria de Betânia, Maria que era irmã de Marta, Maria que era irmã também de Lázaro, tá? Então, esta é a Maria que nós falaremos nessa lição de número 10. Muito bem, continuando aí, irmãos, nossa introdução, quando nós falamos sobre Maria de Betânia, é importante saber que Betânia não é o sobrenome desta Maria, tá? Ela é chamada de Maria de Betânia porque ela era de uma cidade chamada Betânia, que era bem próxima ali de Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros de distância. E Jesus, quando ele ia para Jerusalém, ele sempre passava por Betânia. Então, se nós olharmos neste mapa aqui do lado esquerdo, nós vamos ver aqui um ponto onde eu estou passando o mouse, que é onde ficava Betânia, e um pouquinho acima nós temos Jerusalém. Então os irmãos podem observar que era bastante próximo, tá? Cerca aí de 3 quilômetros de distância. E um outro ponto interessante, Betânia, o significado da palavra Betânia é casa da pobreza ou casa da aflição. Tá? Então essa Maria que nós vamos falar sobre ela era dessa cidade aí chamada Betânia. Muito bem. Irmãos, reparem que o título da lição é Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Reparem que o título ele fala sobre devoção. Então é importante também nessa introdução nós sabermos o que é devoção. Tá? Então, devoção, segundo o dicionário, é sinônimo de afeição, dedicação, amor, o que se adora ou venera. Então vejam que a devoção ela está ligada à adoração, tá? Aquilo que se adora ou que se venera. E quando se fala de adoração, é sabido que muitos cristãos eles confundem louvor com adoração. É importante saber, irmãos, que são duas coisas distintas. Louvor é uma coisa, adoração é outra coisa. Então nós vamos ver aqui algumas diferenças, não todas, obviamente, mas algumas diferenças entre louvor e adoração. Então, primeiramente, o louvor. O louvor ele pode ser comunitário, ou seja, pode-se louvar ao Senhor de forma coletiva, muitas pessoas no mesmo momento, no mesmo ambiente, assim, simultaneamente. Já no caso da adoração, ela é individual. Daí alguém pode perguntar, isso significa então que não é possível adorar o Senhor na igreja, porque quando nós estamos na igreja nós não estamos sozinhos? Irmãos, é claro que é possível adorar o Senhor na igreja. Porém, é importante saber que, mesmo estando em grupo, quando alguém vai para essa esfera chamada adoração, essa pessoa ela se desliga completamente de tudo e de todos à sua volta. Então, nesse momento, é só a pessoa e Jesus Cristo. Tá? Louvor. Louvor, ele brota da emoção. Já a adoração, ela brota da devoção. Como nós já comentamos, devoção e adoração são intimamente ligadas. Louvor. Normalmente, se louva a Deus pelos seus feitos, ou seja, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele virá a fazer também. Agora, diferente do louvor, adora-se a Deus, no caso da adoração, adora-se a Deus por quem ele é. Não por aquilo que ele faz, por quem ele é, independente do que ele tenha feito, independente do que ele venha a fazer. Uma outra diferença, o louvor, ele pode ser distante. Eu posso, por exemplo, estar louvando no carro, mas sem estar totalmente envolvido, eu posso estar com pensamento em alguma outra coisa. Já a adoração, ela só pode ocorrer na presença. Na presença de quem? Na presença do Senhor. Então isso significa que não é possível adorar ao Senhor estando distante. Uma outra diferença, o louvor, ele é motivado na alma, por isso que ele brota da emoção, inclusive. Já a adoração, ela é motivada no espírito. Uma outra diferença,
o louvor, né, louva-se ao Senhor fisicamente. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Salmos 145, 21. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Então vejam que o louvor ele é diretamente relacionado aí à parte física, tá? Agora, louva-se ao Senhor fisicamente, porém adora-se ao Senhor espiritualmente. Então, diferente do louvor que é físico, a adoração ela é espiritual. Olha só o que a Bíblia diz nesse contexto, lá naquela passagem bastante conhecida de João 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Enfim, irmãos, essas são algumas das diferenças aí entre louvor e adoração. E nós vamos ver que Maria, irmã de Marta, ela adorava ao Senhor Jesus. Por isso do título sobre devoção amorosa, lembrando que a adoração, né, sinônimo aí de devoção, adoração, ela é uma demonstração de amor assim de forma extrema, tá? É um amor extremo. Bom, e para fechar a nossa introdução, vamos ver o que diz a verdade prática da lição de hoje, conforme a Revista dos Irmãos. A verdade prática. Maria de Betânia é exemplo do crente que dá prioridade a Jesus em sua vida e lhe oferece o melhor em gratidão por seu amor. Irmãos, vejam que está em destaque aqui prioridade e oferecer o melhor. Nós vamos refletir muito dentro desse contexto durante essa videoaula. Será que nós temos priorizado o Senhor em nossas vidas? Será que priorizar atividades ministeriais, por exemplo, é sinônimo de priorizar Jesus Cristo nas nossas vidas? São perguntas que nós precisamos nos fazer aí para poder refletir em cima disso. Outra coisa, será que nós temos oferecido o nosso melhor para Jesus? Isso também é uma outra questão para a nossa meditação. Enfim, nós vamos meditar nisso no decorrer da lição de hoje. Muito bem, irmãos. Fim daí a nossa introdução. Nós vamos então para o primeiro tópico, onde nós falaremos sobre o exemplo de Maria de Betânia. E o primeiro subtópico, Maria escolheu a boa parte. Bom, irmãos, para que nós possamos contextualizar esse subtópico, vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Lucas, no capítulo 10, nos versículos 38 a 42. Tá? Então diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, reparem que no final dessa passagem, Jesus ele disse que Maria escolheu a boa parte. Então cabe aqui uma pergunta. Qual era essa boa parte que Maria escolheu? A resposta, irmãos, ela é simples e direta. A boa parte que Maria escolheu foi estar aos pés de Jesus. Nós vamos ver que o que Marta estava fazendo também era importante naquele momento. Porém, não era a boa parte. Tá? Era importante, mas não era a boa parte. Mas voltando à questão de Maria, Maria escolheu a boa parte, que foi estar aos pés de Jesus. E nós vamos ver que estar aos pés de Jesus não era algo incomum para essa Maria, irmã de Marta. A Bíblia, ela nos fala, ela relata sobre diferentes ocasiões em que Maria esteve aos pés de Jesus. Não somente em diferentes ocasiões, mas também com diferentes objetivos, tá? A gente pode assim dizer. Então nós vamos ver isso. Bom,
Primeiro, Marta, ela esteve aos pés de Jesus para aprender. Aprender de que forma? Ouvindo Jesus falar. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas 10:39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então vejam que nesse versículo Maria ela estava aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. O objetivo aqui qual que era? Era aprender com Jesus. E não somente Maria esteve aos pés de Jesus para aprender, mas ela também esteve aos pés de Jesus em outra ocasião para chorar. No caso, chorar a morte do seu irmão Lázaro, que nós sabemos que depois de 4 dias de morto ele foi ressuscitado por Jesus Cristo. Mas enfim, ela esteve aos pés de Jesus também para chorar, como nos diz a Bíblia, lá em João 11:32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, nesse caso, ela estava aos pés de Jesus, mas num momento de profunda tristeza. E Maria também, ela esteve aos pés de Jesus, em ocasião depois de Lázaro, seu irmão, ter ressuscitado. Ela estava ali aos pés de Jesus para quê? Para demonstrar gratidão. Olha só o que a Bíblia nos diz em João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Nessa ocasião, irmãos, Lázaro, ele estava ali também, depois de ter sido ressuscitado por Jesus. Tanto que a Bíblia diz que muitas pessoas que estavam ali, elas foram lá não somente para ver Jesus, mas também para ver Lázaro que tinha ressuscitado. Então nós vemos aí claramente que Maria, para ela era comum estar aos pés de Jesus. E Jesus disse que ela escolheu a boa parte, que era justamente isso, estar aos pés dele. Essa era a boa parte, estar aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar. Bom, avançando aí, entrando no segundo subtópico, Maria deu prioridade a Jesus. Bom, irmãos, nessa passagem que foi lida de Lucas 10, de 38 a 42, nós temos alguns fatos, tá? Vamos ver aqui alguns deles, algumas constatações. Primeiro, Marta, ela recebeu Jesus em sua casa. Ou seja, Jesus, ele estava ali, ele estava naquela casa. Aquele era um momento que precisava ser muito bem aproveitado. Tá? Então, isso é uma constatação. Segunda coisa, Marta, ela estava ocupada com uma série de afazeres, não por desprezo a Jesus, irmãos, mas porque, muito pelo contrário, ela queria preparar tudo para que Jesus fosse bem recebido. Marta, ela estava preocupada com a recepção e com a hospitalidade para com Jesus. Marta, ela não estava errada em ter esse tipo de preocupação com os afazeres para que Jesus fosse bem recebido, não só Jesus, mas seus discípulos. Só que a prioridade dela não deveria ser essa, a prioridade dela deveria ser outra, tá? Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. E é importante entender também, irmãos, que Maria, ela possivelmente também tinha afazeres domésticos ali para fazer, para tratar naquele momento. Só que ela, diferente da irmã dela, ela entendia que a prioridade era ouvir as palavras de Jesus e não dar continuidade nos afazeres domésticos. E nós lemos que Maria ela escolheu ouvir e aprender com Jesus, estando aonde? Estando aos seus pés. E por causa disso, irmãos, Marta, ela questionou Jesus sobre aquela situação, sobre aquele fato dela estar trabalhando sozinha e Maria não estar ajudando ela. Então ela pediu o quê? Ela pediu para que Jesus dissesse para Maria, para que Maria fosse ajudá-la naqueles afazeres, naquelas atividades. E Jesus, então, ele, ele responde para Marta, como o comentarista coloca na revista, de forma amorosa, deixando ali um precioso ensino para que Marta soubesse que Maria ela tinha escolhido naquele momento a melhor parte. Tá? Nós vamos meditar com um pouco mais de profundidade nisso mais adiante. Então, irmãos, diferente de Marta, no caso, para Maria, hospitalidade significava dar mais atenção a Jesus, dar mais atenção ao hóspede do que as necessidades que ele pudesse ter, as necessidades que ele pudesse vir a ter.
Diferente de Marta, que pensava em receber bem, em ter tudo arrumado, em ter algo para servir, Maria ela queria estar dando atenção para Jesus, estar ali aos pés do Senhor. E como nós já comentamos, Maria ela também tinha afazeres, só que ela entendia que estar junto com Jesus, que estar aos pés de Jesus, era mais importante. E por isso essa deveria ser a sua prioridade. Agora, Marta, por outro lado, ela precisava rever suas prioridades, como nós vamos ver um pouco mais adiante, quando a gente for falar sobre essa questão de priorização. Tá? Mas, enfim, Maria ela deu prioridade a Jesus, como diz o título do subtópico. E avançando agora para o terceiro subtópico, mais Martas do que Marias. Irmãos, não é segredo para ninguém que nós vivemos numa época onde a modernidade ela tem exigido cada vez mais de cada um de nós, onde o nosso tempo ele é cada vez menor, ele está cada vez mais escasso. E, além disso, é uma característica dos tempos modernos o excesso de atividades. E esse excesso de atividades ele tem trazido muitos problemas para as pessoas. Tá? São aí atividades excessivas no trabalho, onde a cada ano que passa parece que as pessoas elas trabalham mais horas por dia. Tá? E não somente no trabalho, mas a atividade doméstica também tem tomado muito tempo das pessoas. E não somente isso, mas também atividades eclesiásticas, no caso aí dos cristãos, ou seja, atividades que são desenvolvidas dentro da igreja. Né? Existem irmãos e irmãs que participam de vários departamentos, de várias atividades diferentes na igreja. Não é incomum encontrar esse tipo de coisa. E essas pessoas, elas estão tão preocupadas com essa situação toda e tão ocupadas dentro dessas atividades, desse excesso de atividades, que elas acabam não percebendo a consequência ruim que isso traz. E isso em vários sentidos, irmãos. Muitas famílias são prejudicadas com isso. São pessoas aí que moram na mesma casa, mas não têm um contato constante entre si. São casais distantes, são pais que praticamente terceirizam a educação dos seus filhos para poder priorizar esse monte de atividades do dia a dia, enfim. Agora, a pior consequência desse excesso de atividades, desse excesso de afazeres, está no fato de prejudicar a vida devocional, onde, irmãos, em muitos casos não se tem mais tempo para, por exemplo, orar, não se tem mais tempo para meditar nas Sagradas Escrituras, enfim. Irmãos, Marta, ela estava preocupada, ela estava distraída ali com muitos afazeres e ela acabou não aproveitando, como o próprio Jesus disse, a boa parte. E muitas pessoas na atualidade elas estão agindo da mesma forma, elas estão agindo como se fossem Martas, se dedicando muito aos afazeres, inclusive na igreja, e se dedicando assim pouco ou quase nada no que se refere a estar aos pés de Jesus para adorá-lo. Muitas pessoas pensam que o fato, por exemplo, de trabalharem muito na igreja compensa esse tipo de situação. Só que isso, irmãos, é um pensamento errado. Servir a Cristo é importante? Sim, é importante. Só que mais importante do que servir a Cristo é adorar a Cristo, é ter um momento devocional com Ele. Então cabe aqui uma pergunta. Se o tempo é escasso e existem muitas atividades ou tudo acaba sendo importante, como é que a gente faz para resolver esse tipo de problema, esse tipo de situação, para poder adorar mais ao Senhor, dar mais atenção a Ele? A resposta é simples, irmão. Revendo e organizando as prioridades. Assim como Maria priorizou estar com Jesus, nós devemos também saber priorizar as atividades, irmãos, colocando Jesus em primeiro lugar nessa lista de prioridades, separando aí períodos diários para oração e também para meditação na palavra de Deus. Agora um ponto interessante aqui, irmãos, quando nós falamos sobre os irmãos Lázaro, Marta e Maria, nós temos uma simbologia bastante importante para a nossa meditação. Primeiramente, no caso de Lázaro, Lázaro ele era um testemunho vivo aí do poder sobrenatural de Jesus que ressuscitou
né? Ressuscitou Lázaro depois dele estar morto há 4 dias. Então Lázaro, ele representa o quê? Ele representa o testemunho do poder de Deus. Marta. Marta, ela era muito dedicada aos serviços para que ela pudesse servir bem a Jesus. Então Marta, ela representa o quê? Ela representa o serviço na obra de Deus. E Maria? Maria, ela deixou aqueles afazeres quando Jesus estava na sua casa. Para quê? Para que ela pudesse desfrutar daqueles momentos de adoração a Jesus. Então Maria, ela representa a devoção ou a adoração a Jesus. E nesse contexto, irmãos, é importante entender que tudo isso é importante. Tanto testemunhar de Cristo através das nossas vidas, quanto trabalhar na sua obra. Porém, o mais importante é a nossa vida devocional. E uma observação importante, como está na tela dos irmãos, deve-se tomar cuidado para que o ato de servir a Jesus Cristo não se transforme numa mera ocupação, fazendo com que a gente deixe de lado aí a nossa devoção a Ele. Muito bem, vamos então agora ao segundo tópico. Maria, a mulher que ungiu o Senhor. E no primeiro subtópico, Maria ungiu os pés de Jesus. Bom, irmãos, vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz, lá em João capítulo 12, nos 11 primeiros versículos, que é inclusive a leitura bíblica em classe da revista para essa aula de hoje. Então vamos lá. João 12, de 1 a 11. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Bom, irmãos, vamos então aí ver alguns fatos, algumas constatações nesses versículos, com base nesses versículos que foram lidos. Então, primeiro, nós vemos que eles fizeram ali uma ceia para Jesus. Jesus ele estava sentado à mesa e Lázaro também estava ali, né, sentado com ele na mesa. E a Bíblia diz que Marta estava servindo aquelas pessoas, estava servindo a mesa. Então nós vemos novamente Marta muito dedicada àquilo que ela fazia, muito dedicada aos serviços. Uma outra constatação, Maria, assim como Marta estava novamente servindo, Maria, ela estava novamente aos pés de Jesus. E nessa ocasião ela ungiu os pés de Jesus. Mais adiante nós vamos falar em mais detalhes sobre esse gesto dela. Tem uma lição muito profunda aí para nós meditarmos. E Maria não somente ungiu os pés de Jesus, mas ela também enxugou os pés dele com os seus cabelos, tá? Então vamos ver o que a Bíblia diz especificamente sobre Maria, no que diz respeito ali a ela ter ungido os pés de Jesus. Está ali em João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então repare, irmãos, que ela pegou uma libra de unguento de nardo puro. Tá? Uma libra, irmãos, corresponde a aproximadamente 326 gramas. Tá? Então ela pegou uma libra de unguento de nardo puro, conforme diz o versículo, de muito preço. Né? E realmente aquilo era muito valioso.
Olha só o que a Bíblia nos diz nesse contexto, lá em João 12, 4 e 5. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Irmãos, Judas, ele criticou aquela atitude de Maria. Mais adiante nós vamos meditar nisso também. Mas o importante aqui é nós falarmos do valor daquele unguento que Maria ela usou para ungir os pés de Jesus. Judas, ele disse que aquele unguento ele poderia ser vendido por 300 dinheiros. Tá? Irmãos, se uma libra ela tem aproximadamente 326 gramas, e que poderia ser vendido por 300 dinheiros, então nós podemos concluir que cada grama valia quase um dinheiro ou um denário, dependendo da tradução. Ou seja, o valor era de aproximadamente um dinheiro por grama. Irmãos, um dinheiro ele era o valor pago por um dia de trabalho naquela época. Então, usando aí uma matemática simples, nós podemos concluir que aquele perfume que Maria usou para ungir os pés de Jesus, ele tinha um custo equivalente a 300 dias de trabalho, ou seja, quase um ano de trabalho. Era o que valia aquele unguento que ela derramou nos pés de Jesus para poder ungir os pés de Jesus. Ou seja, irmãos, tratava-se de algo de grande valor monetário. Tá? E nesse gesto de Maria, nós podemos tirar algumas conclusões aí sobre ela. Tá? Então, primeiramente, nós podemos concluir que Maria ela não era uma pessoa materialista. Se ela fosse materialista, ela poderia ter oferecido alguma coisa de menor valor naquele momento. Ou talvez não ter oferecido nada, só ter ficado ali na presença de Jesus. Então, nós podemos concluir que ela não era materialista. Uma outra coisa que nós podemos concluir também, que ela fez o melhor para Jesus. Aqui, na verdade, é praticamente uma consequência do item anterior. Ela pegou aquilo que ela tinha de melhor e ela derramou nos pés de Jesus. Uma outra conclusão que nós podemos tirar é que Maria ela valorizava mais Jesus do que os bens materiais. Ela sabia que Jesus era mais precioso do que quaisquer outras coisas, não importando aí o custo dessas coisas. E um ponto importante, Maria, ela ungiu antecipadamente Jesus para o sepultamento ali de forma profética. O próprio Jesus ele confirmou isso em João 12,7. Vejam só. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Então Jesus ele confirmou que aquela unção que estava acontecendo já era prevendo ali de forma profética, né, de forma antecipada, o sepultamento do Senhor Jesus. Então nós temos aí algumas conclusões a respeito de Maria que nós podemos tirar analisando o contexto dessa passagem que nós lemos. Bom, aquele gesto, irmãos, de Maria, de derramar aquele unguento caro, aquele unguento de alto valor para ungir os pés de Jesus, esse gesto ele foi reprovado por Judas. Tá? Por quê? Porque aquele gesto de Maria, o Judas ele considerou aquilo assim algo muito extravagante. Né? Olha só, vamos ler novamente os versículos 4 e 5. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que o havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Judas, irmãos, ele não se conformou com aquela situação, ele não se conformou com aquilo. Apesar dele dizer que o perfume ele podia ser vendido e que o valor da venda podia ser dado aos pobres, na verdade, não era essa a preocupação de Judas. Ele não estava preocupado com os pobres, mas ele estava sim querendo aquele dinheiro. A Bíblia, inclusive, diz no versículo 6, a Bíblia chama ele de ladrão. Né? E ele era muito ligado ao dinheiro, muito materialista, inclusive a Bíblia deixa claro que ele carregava a bolsa e tudo que era colocado lá ele tirava. Né? Então ele estava preocupado com o dinheiro e não com os pobres, apesar dele ter colocado, dele ter falado, é como se a preocupação dele fosse com os pobres. Agora, o gesto de Maria foi reprovado por Judas, porém ele foi aprovado por
Jesus Cristo. Nós temos a prova disso lá nos versículos 7 e 8 de João 12. Olha só. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, quando Jesus disse deixai-a, ele estava demonstrando que ele havia aprovado aquele gesto de Maria. Então, cabe aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Quando nós estamos na presença de Cristo, nós nos preocupamos em receber a aprovação de quem? Das pessoas que estão ali, que estão à nossa volta, ou nos preocupamos em receber a aprovação de Jesus Cristo? Irmãos, sempre que Jesus aprovar alguma atitude nossa, possivelmente terão pessoas que vão reprovar. Porém, o importante é buscar sempre a aprovação de Jesus e não das pessoas à nossa volta. Judas reprovou Maria, só que Jesus a aprovou. E o importante é o que Jesus fez, não o que Judas fez. O importante é o que Jesus achava e não o que Judas achava. Bom, entrando agora no segundo subtópico, Maria ungiu a cabeça de Jesus. Irmãos, é importante falar que essa unção da cabeça de Jesus foi em outra ocasião. Tá? Na ocasião dessa unção da cabeça de Jesus, eles estavam na casa, a Bíblia diz, de Simão o leproso. Né? E cabe aqui comentar também que possivelmente esse Simão ele não estivesse mais leproso. Até porque, se ele ainda estivesse leproso, as pessoas não estariam na casa dele e assentados com ele na mesa. Enfim, algumas pessoas dizem, inclusive, que esse Simão ele tinha sido curado também por Jesus. Mas, enfim, voltando ao tema, essa unção, esse momento em que Maria ungiu a cabeça de Jesus, isso foi em outra ocasião. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Marcos 14:3. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Bom, primeira coisa, essa mulher também era Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro, Maria de Betânia. Tá? Então, isso é uma coisa que nós temos que saber. Outra coisa, é importante entender então que nós estamos falando de duas unções diferentes. Tá? A primeira unção, ela aconteceu 6 dias antes da Páscoa, conforme João 12:1. Já a segunda unção, que é esta, ela aconteceu 2 dias antes da Páscoa, conforme Mateus 14:1, melhor dizendo, conforme Marcos 14:1 e conforme Mateus 26:2. Outra coisa, na primeira unção, Maria ungiu os pés de Jesus. Né? Lembrando que pés simbolizam as boas novas. E na segunda unção, Maria ungiu a cabeça de Jesus. E os irmãos sabem que ungir a cabeça representa ali reinado. Né? Representa reinado. Então nós vemos que ela não somente ungiu os pés de Jesus, mas numa segunda ocasião, ela ungiu também a cabeça de Jesus. Muito bem, avançando então agora para o terceiro subtópico, devemos oferecer o melhor a Jesus. Então, olha só o que a Bíblia diz, irmãos, em Marcos 14:3, na parte B. Um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Então vejam, irmãos, que novamente ela usou unguento de nardo puro, que conforme nós já vimos, nós já explanamos bem isso, era algo de muito valor. Então nós vemos que novamente Maria fez o melhor para Jesus. E isso fez com que ela fosse também novamente criticada. E só que dessa vez a crítica não veio somente de uma pessoa, como foi na primeira vez, que somente Judas criticou ela. Nessa ocasião, ela foi criticada por mais pessoas, tá? Conforme Marcos 14, de 4 a 6. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixai-a, para que a molestais? Ela faz-me boa obra. Inclusive,
em Mateus capítulo 26, esta mesma passagem, né, porque é o Evangelho sinótico, lá menciona que essas pessoas que criticaram eram discípulos de Jesus, ou seja, não está nem falando de pessoal de fora, está falando de pessoal da própria comitiva do Mestre que criticou Maria. Bom, irmãos, nós vemos aí que ela foi novamente criticada, tá? E, irmãos, alguns poderiam até imaginar que depois dela ter sido criticada por Judas, que ela não fosse mais repetir aquele tipo de gesto. Mas o que nós vemos aqui é que ela novamente fez o melhor para Jesus. Irmãos, quantas pessoas que mudam sua forma de agir em relação a Jesus, depois de serem criticadas por outras pessoas, seja no círculo social, na família, ou até mesmo dentro da igreja, irmãos. Irmãos, nós não podemos agir assim, mas, como Maria, nós devemos sempre fazer o melhor para Jesus. Tá bom? Mas, bem, voltando aí aos versículos, reparem que nessa ocasião, o gesto de Maria de oferecer o melhor para Jesus, esse gesto não gerou somente críticas, mas ele gerou também indignação. Olha só que a Bíblia diz que aquelas pessoas elas se indignaram. Tá? Lembrando os irmãos que indignação é o mesmo que revolta, é o mesmo que sentimento de oposição. Ou seja, aquelas pessoas elas se revoltaram contra ela simplesmente pelo fato dela ter tido aquela atitude, dela ter tido aquele gesto, dela fazer o melhor para Jesus. E além deles se indignarem, eles também murmuraram contra ela. Reparem que eles falaram, poxa, mas que desperdício que é isso? Para que desperdiçar dessa forma? Podia ter vendido, podia ter dado o valor da venda para os pobres, enfim. Eles não só se indignaram, se revoltaram, mas eles também murmuraram contra ela. E além de se indignarem, de murmurarem, eles também molestaram Maria. Tá? Reparem que Jesus pergunta para eles, para que a molestais? Irmão, se Jesus perguntou é porque eles haviam molestado ela. Agora, lembrando que molestar nesse contexto é o mesmo que magoar, é o mesmo que ofender, é o mesmo que provocar ali algum tipo de aborrecimento, ok? Bom, enfim, novamente, irmãos, o fato de fazer o melhor para Cristo gerou reações adversas por parte das pessoas. E Jesus, porém, novamente ele aprova o gesto de Maria. Então, nós podemos comprovar isso aí nos versículos 8 e 9 do mesmo capítulo, capítulo 14 de Marcos. Olha só. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Tá? Então reparem, irmãos, que novamente Jesus diz que ela se antecipou para ungir o corpo dele para a sepultura. É uma coisa interessante, ele repete isso aqui. Enfim, irmãos, assim como Maria, nós devemos também sempre oferecer o melhor para Jesus, como está dizendo aí o título do subtópico. Bom, entrando agora aí no terceiro tópico, o caráter humilde de Maria. E no primeiro subtópico, Maria, uma mulher humilde. Irmãos, eu quero nesse subtópico resumir aqui alguns dos predicados de Maria, que nós devemos inclusive usar como referência aí para cada um de nós, tá? Então, o primeiro predicado, ela adorava a Jesus. Bom, nós vimos que Jesus, ele era mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer outra pessoa para ela, e ela demonstrava isso quando ela estava junto com Jesus. Lembrando que quando ela estava com Jesus, ela estava ali para adorá-lo. Lembrando que adoração também significa demonstração de amor extremo. Um outro ponto aqui sobre Maria, ela tinha prazer em ficar aos pés de Jesus, como nós vimos aí pelo menos em 3 ocasiões diferentes, ela esteve aos pés de Jesus, tá? Para aprender, ela esteve ali para chorar, né? Para demonstrar sua tristeza e também para demonstrar gratidão. Uma outra característica, outro predicado dela que nós vimos, ela não era materialista. Até porque se ela fosse materialista, como nós comentamos, possivelmente ela teria oferecido outra coisa para Jesus. Talvez um perfume mais barato, de repente, enfim. Mas
Maria, ela não hesitou em pegar aquilo de mais valioso que ela tinha e derramar nos pés de Jesus. Então isso demonstra que ela não era apegada às coisas materiais, ela não era materialista. Uma outra coisa, ela tinha liberalidade. Liberalidade, os irmãos sabem que se refere aí à doação. Maria, ela poderia não ser materialista, ou seja, não ser apegada às coisas materiais, mas ela poderia também não dar para ninguém. Ela não sou apegada, ela poderia, né? Não pensa, não sou apegada aos bens materiais, mas também não dou para ninguém, ou seja, eu guardo para mim. Mas ela demonstrou que ela tinha liberalidade quando ela derramou aquele perfume de Jesus. Ela demonstrou que ela não era apegada e, ao mesmo tempo, ela tinha essa característica da liberalidade. Uma outra característica, um outro predicado, ela sabia priorizar a sua vida devocional. Como nós comentamos, irmãos, ela podia ter priorizado, por exemplo, as atividades, os serviços da casa ali para ajudar a irmã dela, Marta, que estava trabalhando ali, que estava cuidando dos afazeres. Mas não, irmãos, ela deu prioridade a Jesus, ela priorizou estar nos pés de Jesus. Então nós vemos aqui que ela sabia priorizar a sua vida devocional. Uma outra coisa, fazia o melhor sem se preocupar com as críticas. Isso aqui é muito importante também, irmãos. Isso ficou evidente quando ela, mesmo tendo sido criticada por Judas na ocasião da unção dos pés ali de Jesus, mesmo tendo sido criticada, ela repetiu o gesto de fazer o melhor para Jesus, ungindo a cabeça de Jesus e sendo novamente criticada. Tá? E o principal, ela tinha em Jesus o seu maior tesouro. Irmãos, a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, para nós termos o nosso coração em Cristo, nós devemos ter nele também o nosso maior tesouro. E Maria tinha em Jesus o seu maior tesouro. Bom, avançando aí para o segundo subtópico, Maria não revidou as críticas da irmã. Irmãos, Maria recebeu críticas de diferentes pessoas, conforme nós vimos, e não só diferentes pessoas, mas em diferentes ocasiões, simplesmente pelo fato dela priorizar Jesus Cristo através da adoração. Ela foi criticada primeiro aí por sua irmã Marta. Marta, ela entendia que Maria, ao invés de estar ali aos pés de Jesus, ela tinha que estar ajudando nos afazeres. Então ela criticou Maria por isso. Maria também foi criticada por Judas, pelo fato dela ter derramado aquele unguento de alto valor nos pés de Jesus, e ela também foi criticada pelos outros discípulos quando ela ungiu a cabeça de Jesus. Como eu já comentei, se os irmãos lerem Mateus 26, eles vão ver a Bíblia mostrando que os que criticaram eram discípulos de Jesus. Vejam, irmãos, aqui nós temos um ponto importante para a meditação. Os ímpios, eles costumam criticar as atitudes dos cristãos, sim, nós sabemos disso. Porém, irmãos, em muitas das vezes nós seremos criticados não pelos ímpios, mas nós seremos criticados por outros cristãos. Mas isso não deve e não pode abalar nossa fé. Maria, ela foi criticada pelos discípulos de Jesus, mas nem por isso ela mudou o jeito dela em relação a Jesus. Ela continuou fazendo melhor, ela continuou adorando a Jesus. Então nós vimos aí que Maria, ela foi duramente criticada por mais de uma vez, inclusive, né? Agora nós vamos ver qual foi a postura dela, qual foi a reação dela diante dessas críticas, tá? Então, primeira coisa, ela não revidou. Infelizmente, muitos irmãos, quando estão certos em algumas situações e são criticados, enfim, eles costumam revidar e daí eles acabam perdendo a razão. Quando nós revidamos, irmãos, Jesus ele não nos justifica diante das situações. Tá? Então nós temos que ter isso em mente. Uma outra postura, além de não revidar, Maria ela também não tentou se justificar. Ela não tentou justificar suas atitudes para aqueles que estavam criticando ela. A preocupação dela, irmãos, era agradar a Jesus, não se importando com as críticas ou com o que as pessoas pensariam sobre ela. Nós devemos aprender, irmãos, que tentar justificar nesses momentos é um esforço em vão. Por quê? Porque os críticos eles sempre vão existir. E quando uma pessoa ela vem predisposta a nos julgar
ou a nos criticar, não importa o que a gente faça para convencer essa pessoa do contrário, ela vai criticar, ela vai julgar, porque aquele é o propósito dela. Tá? Mas voltando à questão de Maria, ela não revidou, ela não se justificou e ela também não deixou de adorar. Irmãos, as críticas que foram recebidas por Maria não impediram ela de adorar Jesus. E as críticas de Judas ali, quando ela ungiu os pés de Jesus, não impediram ela de ungir a cabeça de Jesus numa outra ocasião. Então, fica aqui uma pergunta para a nossa reflexão. E a pergunta é a seguinte: como é que nós devemos agir quando parentes ou outras pessoas, mesmo cristãos, não entendem as nossas atitudes diante de Jesus? Ou então, melhor ainda, como é que nós temos agido nessas situações? Nós temos agido como Maria agiu, por exemplo? Então, que nós venhamos a pensar nisso, irmãos. E, avançando, a consequência maravilhosa aí dessa postura de Maria foi que Jesus justificou. Jesus a justificou em todas as ocasiões em que ela foi criticada, em que ela foi mal entendida. E não somente isso, irmãos, mas conforme Marcos 14, 9, Jesus disse que em qualquer lugar do mundo onde o evangelho fosse pregado, que seria contado o que ela fez. E isso vem se cumprindo, tanto que nessa aula nós estamos comentando, nós estamos contando sobre isso que ela fez. Então a palavra de Cristo ali se cumpriu. Então nós vimos que Maria ela não somente não revidou as críticas da irmã, mas ela não revidou as críticas de Judas, ela não revidou as críticas dos demais discípulos, ela não tentou se justificar nem para Maria, nem para Judas, nem para os discípulos, e nem para os que estavam ali em volta da mesa. Ela também não deixou de adorar, não deixou de fazer o melhor para Jesus por causa dos críticos que estavam ali de plantão. Muito bem, irmãos, vamos então agora à nossa conclusão. Assim como Maria, devemos oferecer o que temos de melhor a Jesus em forma de adoração, não deixando que algo ou alguém tenha prioridade maior do que nossa vida devocional diária de oração e meditação nas Sagradas Escrituras. Em outras palavras, irmãos, nós devemos priorizar Jesus em nossas vidas e oferecer a Ele o que nós temos de melhor, nosso melhor louvor, nosso melhor tempo, nossa melhor oração, nossa melhor adoração e etc. Bom, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.